Lúcia. Muito feliz. E assim, só pegava pó, era um terror, né, mas ok, eu realizei meu sonho com o meu esforço. E depois eu queria um celular, depois de uns anos, assim, eu tinha 16 anos, eu queria um celular, minha mãe falou: "Não vou comprar, muito caro". Aí lá fui eu de novo também, vender, né, batalhei ali, ó, vendia meus ovos de Páscoa para conseguir juntar dinheiro e comprar o celular que eu tanto desejava. E isso tem um gosto muito diferente, né. Muito Você diferente a sua quando conquista. você vai atrás, assim, dos seus sonhos, quando você alcança, o gosto é muito Qual foi o gosto que diferente. você teve nessas 2 conquistas? Ah, o sabor da vitória, O né. sabor da vitória. E quem antecedeu foi a coragem, né. A coragem junto com o desafiar-se, né. Pois Que então. muitas vezes o desafio, quem antecede o desafio é o medo, né. Eu tenho medo, mas alguém vai lá e incentiva, que foi a sua mãe, né. É. Nesse sentido: "Ó, vou te ensinar, ao mesmo tempo tem um desafio, agora é uma escolha". E assim você seguiu com seus 2 desafios e chegou no seu momento final, E né. isso, né, Jaqueline, assim, você tinha comentado das mulheres que, né, são mães e tem ali o seu repertório para poder agir e às vezes não Paralisa. paralisa. Uhum. E eu acho que eu realmente nunca fiquei paralisada diante de uma dificuldade, que eu poderia muito bem ter ficado reclamando: "Minha mãe, poxa, minha mãe não facilita a minha vida, minha mãe não quer me dar um celular, não quer comprar o coelho", e ficar sentada resmungando da realidade que eu tinha. Ou eu poderia levantar e mudar a realidade que eu tinha, então, para alcançar meu objetivo. Então e isso não foi só quando eu era mais nova, isso eu A enfrento vida o dia a inteira. dia, né, todos os dias, aí a gente tem esses desafios. Então eu acho que é uma característica grande e eu posso dizer, isso é muito bom, você poder ser a dona do seu destino, não ficar parada resmungando. E eu Ou se acho sentir refém de alguém, né. você se sentir refém de uma situação que você É, está uma vivendo. situação que você vive. Então, eu acho que a gente tem essa força, todo mundo tem essa Todo força. mundo tem. Basta querer ter esse olhar, né, para si, Exato. né. E ser mulher de performance é deixar uma marca sem perder a sua essência. Como que seria isso para você, olhando para sua história? Eu acho que é muito isso, assim, de conseguir inspirar, eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas que falam que: "Nossa, você me inspira", eu fico: "Gente, né, como?". No dia a dia ali do que eu compartilho, né, no Instagram da Nutralíder, ou no meu Instagram pessoal mesmo, as pessoas conseguem ver a transformação, né, de pessoas que me acompanham desde o início. "Poxa, você trabalhava em casa, né, no escritório ali na sua casa, e você hoje tem escritório na Paulista, atende essas grandes empresas". Eu sei que elas sentem esse orgulho também de mim, das minhas próprias conquistas. Então, se eu puder inspirar outras mulheres a acreditar no seu próprio sonho, na sua força, de conseguir transformar a sua realidade, eu fico muito feliz. No início do ano, eu tive a oportunidade de palestrar para 200 consultoras, né. Uma amiga minha, me convidou para palestrar e eu precisei revisitar toda a minha jornada profissional e foi um exercício muito interessante, né, de conseguir realmente entender que eu fiz vários movimentos, só que as pessoas olham para mim hoje, né, com a Nutralíder, atendendo essas grandes empresas, tendo uma equipe grande, mas isso não veio do nada. E eu não sabia nada essa área que eu trabalho. Quando eu comecei a trabalhar com assuntos regulatórios, eu nunca tinha feito um rótulo, eu não sabia nem para que servia assuntos regulatórios, não é uma matéria que você estuda na faculdade, eu não sabia nem que existia esse mercado, eu entrei totalmente crua. Porém, já no meu primeiro dia de trabalho, eu vi a oportunidade que tinha, eu falei: "Gente, isso aqui é maravilhoso, você trabalhar nessa área, que você trabalha no escritório, sentada, você pode estar bonita, você vai continuar", porque nutrição raiz ali, que você está dentro de uma cozinha, que era onde eu trabalhava,
Você tem que trabalhar de touca, de jaleco, não pode ter esmalte, não pode usar acessórios, você lida, né, com cozinheiros, assim, é uma pressão ali dentro, é um ambiente muito físico, é um desgaste físico que você tem. E aí você fica com cheiro de comida, né, o tempo inteiro. Então, assim, você trabalhar no escritório de segunda a sexta, sentadinha, com um trabalho que te desafia mentalmente, eu achei fantástico. Então, hoje eu acabo sendo referência no trabalho que eu exerço, eu sei que eu sou, mas eu não sabia nada. Há 13 anos atrás eu não sabia nada do que eu sei hoje, né, do que eu trabalho hoje. Então, é a questão de você saber que você não precisa ter todas as ferramentas prontas, você pode ir Construindo. construindo ao longo da sua jornada. E é isso nós chamamos de tripé de sucesso feminino, Olha, né. Quais são a base do tripé da alta performance feminina? Consciência, competência, mas a base é o autoconhecimento. Porque a partir do momento que você se conheceu, Luísa, ali você foi desenvolvendo suas habilidades e competências, direcionando em busca desse conhecimento, aonde que eu vou investir meu conhecimento naquilo que eu tenho propriedade de assumir, né? Muitas vezes, nós normais, assim, os seres humanos temos um medo, que é um medo assim do desconhecido, para onde eu vou, o que que eu tenho que fazer, mas quando eu me conheço, é onde eu reintegro essa base para me direcionar para onde eu quero, né. E aí como é que foi para você também alinhar essas habilidades e competências? Aqui, olha, eu tenho um desconhecimento, é uma nova área da nutrição que eu desconhecia, né, e agora eu tenho que realmente ir em busca desse conhecimento para me lançar junto ao mercado. Como é que foi para você viver essa era? olha, eu acho que é isso, assim, ó, abraçar o desafio, e entender que é uma oportunidade, né. Uhum. Então, assim, quando eu fui trabalhar numa consultoria, e era uma oportunidade para trabalhar, e eu não sabia, então eu enfrentei como uma oportunidade para conhecer. E quando eu abri a Nutralíder, eu precisava de clientes, eu precisava ganhar, ter receita. Então, várias vezes, eu recebia contatos de: "Você faz serviço X?". Nunca tinha feito. Eu falei: "Vou, claro, com certeza, faço para você". E aí o que eu pensava? "Olha a oportunidade, alguém vai me pagar para eu aprender a fazer isso aqui. E aí depois eu vou poder vender esse serviço que eu aprendi". Isso mesmo. E era assim, sempre foi assim, porque se eu ficasse restrita apenas ao que eu já sabia, eu ia ficar com pouca oferta de serviço. E olhando para o desafio como oportunidade, eu consegui ampliar muito o meu portfólio, tanto de clientes, quanto de serviços que eu conseguia oferecer dentro de uma consultoria regulatória, e ter um conhecimento que antes eu não tinha. E a partir do momento que eu peguei para estudar e saber passo a passo, quando eu tinha uma equipe, comecei a ter equipe, eu conseguia ensinar para eles qual era o caminho que eles tinham para seguir. Então eu até falo, né, o nosso CSI regulatório. É você explorar todos os caminhos que você precisa para você atender aquela demanda daquele cliente. Porque nem sempre você vai saber tudo, nem sempre você vai são muitas as demandas, então, se a partir do momento que você tem alguém pagando para você estudar e aprender, que cenário perfeito, maravilhoso. Então você trouxe algo que é muito incentivador, né, que a oportunidade ela se torna um grande desafio, né, que se ali você visse a oportunidade como se fosse um problema, né, de repente você estaria estacionado. Como você sempre olhou para a oportunidade, trazendo lá da sua infância, adolescência, né, adolescência, que o desafio era uma oportunidade, você sempre ingressou na busca deles, não como uma forma de peso, mas como uma forma de libertação mesmo, né, que é esse que a base do conhecimento é isso, ele nos liberta e nos traz propriedade com direcionamento, né, nesse contexto. Mas vem uma questão assim, consciência vem a partir da competência com propósito, né. A Nutralíder foi nesse caminhar? Consciência, competência com propósito? Sim, foi com certeza, e tem o propósito em várias frentes, né. Eu acho que assim,
o propósito de desenvolver novas competências e novas pessoas para trabalhar. A área regulatória é uma área carente de bons profissionais, então, como eu falei, eu não tinha capacidade financeira de contratar pessoas do mercado, então eu contratei pessoas que, eh, estavam começando ou tinham pouca experiência, mas com o propósito de formar pessoas boas para ocuparem cargos, maiores depois. É claro que ninguém vai sair daqui já ocupando um cargo de diretoria, porém vai abrir portas para desenvolver cada vez mais, As competências competências. e ter cada vez melhores oportunidades no mercado. Eh, e nessa parte de você fazer esse desenvolvimento pessoal das pessoas que trabalham aqui. E também em termos de como eu vou fazer o nosso trabalho também com um propósito, de entregar o melhor trabalho, olhar a forma de fazer consultoria de uma maneira diferente. Então, atendendo às expectativas dos clientes, vendo os caminhos que eles podem, percorrer e inovando na forma de atender os clientes, porque, a partir do momento que eu atendo de uma maneira muito quadrada, eu às vezes não estou flexibilizando conforme a demanda e a realidade dos meus clientes. Então, é trazer uma inovação, é trazer um jogo de cintura mais flexível para conseguir atender os anseios. Eu recebo muitas sugestões dos meus clientes: "Luísa, talvez a gente pudesse fazer por que que você não faz tal coisa? Por que que você não muda isso? Por que que você não oferece isso?" E eu tenho essa escutativa também com os nossos clientes para trazer uma melhor forma de atendê-los. E isso vai trazendo mais Agrega, né? agregando valor para Agregando eles. valor a partir do conhecimento também do outro, que ele também é parte, né. Então a competência ela é a voz que ecoa, né, nesse caminhar de você na sua essência como líder, junto à Nutralíder como segmento de empresa. Com certeza. E eu acho que você na no ramo que a gente trabalha, não adianta você só ter um rostinho bonito, você ter uma, fala muito bonita, né, ou escritório instagramável, você precisa ter competência Você mesmo tem que dar de você propriedade. tem que ter aquela propriedade, então você Uhum. precisa ser assertivo, você precisa entregar resultado para o seu cliente precisa enxergar o trabalho da consultoria como assertivo e como algo que realmente mudou aquele caminho para ele. E se a gente não tiver essas informações, né, e toda essa a competência que eu digo é assumir a demanda, saber como conduzir e conduzir para algo correto e assertivo para o nosso cliente. Então, se você não tiver isso, você não aí não é um negócio que não se sustenta. Com certeza, que aqui a base é a confiança, tá? Quando a gente trouxe essa questão da autenticidade, é isso que rege. O olhar não é só para a empresa, o olhar é para aquilo que agrega a empresa, que são os clientes, né? E fazer uma entrega bem feita e consistente, né, Luísa, nesse É. sentido. Mas já que você exerce também essa auto performance feminina, quando que você percebe assim que você está no limite, estou assim no estresse, né? Preciso alinhar algumas coisas para me equilibrar, no sentido assim, vamos colocar atividade física, vem aí alimentação, sono, terapia, para que de fato o resultado, a sua energia de trabalho venha fluir dentro da sua empresa. É, é um exercício constante de conseguir realmente ter o autoconhecimento, de conseguir olhar para mim e entender quando algumas coisas estão fugindo ali do normal, quando eu consigo perceber que realmente eu estou extrapolando de algum jeito. Eh, eu acho que assim, é uma ilusão a gente conseguir dar conta de tudo, Isso, muito bem. O tal do tá? burnout é isso. É, Eu vou dar eu conta de tudo, a então, consequência, né. e entender a nossa limitação. Porque antes eu tinha essa expectativa de ser 100% em todas as áreas, né, conseguir dar o meu 100% em tudo. Só que, por exemplo, quando você está criando uma empresa, está criando uma demanda, você está se fo eu estava me consolidando no mercado. Eh, o desequilíbrio é importante para em algum momento equilibrar. Isso. Então, durante algum tempo, eu realmente precisei abrir mão dos finais de semana, de feriados, de alguns momentos com os meus filhos, para que eu pudesse suprir uma necessidade de consolidar uma empresa, ter um caixa,
ter nome, ter as entregas, para que eu pudesse contratar uma equipe, contratar, né, mais pessoas para trabalhar comigo, para daí sim, eu conseguir, usufruir dos outros momentos. Hoje eu fico muito feliz que chega sexta-feira à tarde e eu consigo desligar do trabalho, para eu curtir meu final de semana. Parabéns! Nossa, que felicidade ouvir isso de você, É, isso. E você né. sabe o quanto isso foi, assim, é Aham, difícil. construído. Foi construído, mas hoje realmente porque eu entendi que eu preciso desligar para conseguir voltar com as minhas energias realmente renovadas, descansada mentalmente, e isso faz muita diferença. Faz. E quando eu começo a ter, assim, muita palpitação, o olho tremendo, né, muito conversar Congestionamento interno, e falar muito rápido e, você já viu que sabe, está eu desalinhado. vejo que tá desalinhado. Então eu respiro e tento entender o que é que tá fugindo ali do normal. Então, isso que ela trouxe foi uma questão muito interessante, porque nós estamos na era do burnout, tá, atualmente. E essa frase é muito comum entre as mulheres: "Vou dar conta de tudo". Algo que a gente é colocada nesse lugar e hoje a gente tem que se retirar desse lugar, reconhecendo o nosso limite, porque nós somos uma mente, sim, multitarefas, né? Nosso nível atencional ele é distribuído. Mas, validando isso, o que que nós podemos fazer ao contrário, né? Reconhecer os nossos limites, agregar a nossa autenticidade, que também é isso que a gente tem que se reconhecer quando a gente olha para quem somos, né? E não validando um personagem, tá? Ganhando consciência e equilíbrio. Por que que a gente tem que pensar no futuro, né? Hoje estamos aqui jovens ainda, mas e o futuro, quando envelhecermos? Como fica, né, Luísa? Jovens, gostei. Somos jovens, Luísa, Somos né? jovens, estamos E reescrevendo as idades, né. estamos reescrevendo as idades das nossas mães É, mesmo, com não é certeza, verdade? com certeza. Quando eu olhava minha mãe com 40 anos, era uma boa senhora, assim, É. né. Agora eu tenho 40, mas eu tenho um espírito muito jovem, graças O a Deus. espírito é um rostinho muito jovem. Então, a partir daí, é uma autoconsciência que nós, né, frisamos nesse olhar como mulheres para alimentar. E quando ela trouxe essa questão, vou me desligar, eu me desligo hoje, eu consigo fazer isso numa sexta-feira, a mente ela precisa desse desligamento, ela tem prazo. E a partir do momento que você estabelece um prazo para desligar, você recomeça a sua segunda-feira mais disposto, né? Quais são os ganhos que você tem quando você faz essa proposta? Ó, sexta-feira à tarde eu estou me desligando, para retomar minha segunda com tudo. Ai, eu volto realmente, assim, muito mais descansada, com ideias. O mais engraçado, Criatividade. né, quando tira férias, quando vai no final de semana, vai num show, sai com os amigos, Distraindo a mente. vai para algum outro lugar. Muitas vezes, é claro que não consegue desligar 100%, porque às vezes você vê algo em algum lugar e você pensa: "Nossa, isso daqui eu poderia utilizar também na minha empresa". Então você pode trazer algumas ideias para o seu negócio também, porque você ativa a criatividade. Justamente, mas a criatividade ela só surge quando a mente está descansada, Então, exatamente. E aí né. quando você desliga ali, né, de Aí você sexta-feira. fica mais atenta Você aos fica mais detalhes. atenta a isso, então esse é o ganho, é você ativar a criatividade, Isso. é você conseguir pensar em coisas diferentes para você colocar no seu dia a dia. E além disso, tem muitas coisas, tem alguns problemas, não tem, falo assim, né, que você precisa dormir em cima daquilo. Então, às vezes, você tá ali naquela semana com algumas demandas que difícil de você enxergar uma solução, dorme. Vai no final de semana, quando você volta na segunda e você olha para aquilo de novo, você tem uma outra percepção. Às vezes não é daquele tamanho quanto você tinha visto pela primeira vez, você consegue pensar em caminhos alternativos para resolver, você consegue mandar um e-mail de uma maneira muito mais tranquila, sem que ser querendo matar todo mundo, né. Então eu acho que é super Você não chega ao importante. nível do estresse, né, da É, exaustão, exato. que é quando você não raciocina mais. É. E qual que é a frase que você deixaria para as mulheres, cuidarem da sua performance feminina, né? O que que você daria nesse tripé de consciência, autocuidado Olha, Jaqueline, eu vim de uma família e de competência? Consciência, competência e autocuidado. eu vim de uma família de mulheres muito fortes, né, então, tanto pelo lado materno quanto pelo lado paterno, eu tenho ótimas referências de força feminina. Então, nunca foi uma opção ou uma opção válida para mim
não trabalhar o meu lado, de trabalho. Durante muito tempo, quando vo quando alguém perguntava para os meus filhos: "Que qual é o hobby da sua mãe, ou o que sua mãe mais gosta de fazer?", eles sempre responderam: "Trabalho, trabalhar". Porque realmente eu gosto muito do meu trabalho, e eu tenho uma felicidade de poder trabalhar com algo que eu me identifico. Mas, pensando assim, né, da frase, é que eu acho que não existe liberdade feminina sem liberdade financeira. É, não existe. Então, quando as mulheres, né, às vezes desistem das suas próprias carreiras, todo mundo tem a liberdade de fazer o que bem entender, com toda certeza. Mas eu acho que realmente, as mulheres precisam ter essa liberdade financeira para poder exercer o que elas quiserem Suas escolhas e das seus suas hobbies. escolhas. E aí vem essa questão, quanto mais eu foco nas minhas habilidades e competências, mais liberdade eu tenho, porque o que gera é o meu autoconhecimento. E esse é o maior benefício da terapia. Se conhecer antes de qualquer escolha que você venha fazer na sua vida. Mas essa questão das referências das mulheres fortes, realmente, quando a gente é criada num ambiente onde a gente vê que ali não tem opção, faça você, né? De fato essa energia feminina, não tem como não se desvincular dela, a essência. Porque eu também venho de uma realidade assim, minha mãe também é uma mulher que trabalha até hoje, tá? Uhum. Ela é empresária, ela gosta, às vezes eu que faço o caminho contrário com ela, quando você vai se desligar disso, a idade está chegando aí, enfim. Mas foi essa referência que eu tive na minha infância, eu só via minha mãe trabalhando, né? Então, eu nunca tive também, como no meu desenvolvimento, não pode, Uhum. faça você acontecer, Exato. né? E, gente, sabe o que que é mais interessante para a gente fechando aqui o nosso podcast? É que das mulheres que eu atendo, a maioria é muito parecida, né? A força feminina, ela transborda e eu tento carregar mulheres que às vezes estão desacreditadas nesse sentido de se autodescobrirem, de você tem sim um potencial, você só tem que olhar para ele, né? Porque esse olhar é muito seu, né? E a terapia ela traz muito isso, esse espelhamento para aquilo que eu não enxergo aparece e o que que eu posso fazer com isso, E né, assim, Luísa? até falando um pouco, Hum. né, Jaqueline, agradecendo inclusive, esse seu cuidado que você sempre teve, já faz alguns anos aí, né, desde antes de abrir a Nutralíder, então faz 8 anos quase que a 8 gente tá junto. anos. Eita, que faz tempo de terapia. Mas ela foi e voltou, né, Eu Luísa? fui e Explica voltei. bonitinho aí. Mas assim, é muito importante, né, que bom é bom você ter profissionais que conseguem guiar o paciente nessa jornada. Uhum. E Gratidão. com certeza você fez isso, né, eu acho que o seu trabalho, e não de uma maneira impositiva, mas eu acho que nas reflexões e provocações que você sempre faz nas sessões, é de fazer com que eu consiga enxergar esse potencial que às vezes eu não estava vendo. Então, você trazer essas reflexões e as Provocações, né? provocações que você estava trazendo, você conseguiu aflorar em mim algo Que que eu não bom. estava que estava aqui dentro de mim e que eu só precisava Reacender, acordar, né, né. reacordar. Fico muito feliz de ter sido parte dessa história, ser parte até hoje, né, porque é muito gratificante para nós profissionais ver esse crescimento do paciente naquilo que ele começou e hoje onde ele está, né, e nesse auto-olhar que ele teve para si, se permitiu se olhar, tá, gente, porque é muito eu me permitir me olhar em terapia, por mais que o profissional ele tenha recursos, ele te desenvolva ali insights, esse olhar é muito mais do paciente junto à propriedade de dia a dia dele, né, porque nós nos encontramos ali 50 minutos. Hoje a Luísa ela faz terapia quinzenal, né, É, Luísa? quinzenal. Fazemos online e tudo mais, mas imagina, o dia a dia é muito do paciente. Deixa eu fazer a minha autorreflexão, deixa eu ver o que está fora do lugar, deixa eu estacionar um pouco esse estresse que está me exigindo demais, estabelecendo os limites. Terapia é vida, tem que Terapia é vida, é muito né? importante mesmo. Eu acho que cada vez mais a gente tem falado de saúde mental, o Isso, quanto isso é importante no ambiente de trabalho, né, totalmente. no nosso dia a dia. Eu acho que, assim como a gente faz, atividade física para o corpo, a terapia é a atividade que a gente faz para nossa mente, para o nosso Mente. ser, né, E então é muito ela é o importante. autocontrole, a É, autogerência. Eu falo que o cérebro, ele é o computador. Daquilo que eu alimento ele é para onde vai para todas as áreas do meu corpo. Então aqui é muito importante escolher até o que vai pensar e como gerenciar.
É né. isso. É isso mesmo. Luiz, eu agradeço imensamente, tá, de eu ter tido essa oportunidade aqui em São Paulo com você. A ideia veio lá no mês de março, mês das mulheres, É, isso e eu mesmo. fiz o convite para ela em mês de maio, final de maio, não foi? Eu falei: "Olha, estarei aí em São Paulo, será que tem como encaixarmos aí esse encontro?" E deu tudo certo. Agradeço aqui a sua equipe de apoio, né, que nada funciona Uhum. sozinho, a gente sempre tem uma equipe por trás, né, ajudando, alinhando. É, né, Luísa? E agradeço você aí com a sua história é muito bonita, que essa história alcance vocês, que estão aí do outro lado nos assistindo, né? Aquelas mulheres que são desacreditadas, olhe para a história dela, você viu que um dia ela também foi e hoje ela está aqui. Um dia de cada vez, que eu falo para as pessoas, se você está desacreditada, é um dia de cada vez, nada é muito rápido, Sim, com certeza. nada é Mas muito e é um caminho que vale a pena a gente percorrer. Da vale a mesma pena. forma, né, que valeu a pena eu fazer os ovos de Páscoa para eu conseguir comprar meu coelho e meu celular, hoje eu entro aqui no escritório da Nutralíder e eu vejo tudo isso, né, que eu construí, mas eu não construí sozinha, eu construí com pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, Dia a dia, né? e eu fico muito feliz de ter tudo isso, né, de chegar até aqui, olhar os clientes que a gente atende e falar: "Meu Deus, eles confiam no nosso trabalho", e eu sou muito grata. Então isso faz valer muito a pena, o gostinho, Ah, sabe, esse gostinho de é conquista e muito bom. gratidão, né, da confiança do outro naquilo que É. você entrega, né? E sucesso é muito isso, é você conseguir ter esse trabalho, né, trabalhar com o que você gosta, é você ter uma boa relação com os nossos clientes, é você chegar aqui e ser um ambiente que é gostoso de trabalhar, é Harmonioso. harmonioso, é um ambiente em que chega domingo eu não fico triste que eu vou ter que trabalhar, então isso para mim é sucesso, né, é sucesso em conseguir fazer esse equilíbrio de alguma forma, O equilíbrio é né, a base. entre todas as Trabalho, áreas né, da vida. trabalho, minha vida pessoal, minha É, gestão, e eu no fico muito sentido geral. feliz. Então quero te agradecer por abrir esse espaço, ter essa oportunidade de também mais uma vez refletir sobre a minha jornada e também fazer essa reflexão positiva, né, do que eu cheguei até aqui. Agradecer o seu trabalho enquanto psicóloga também, Eu que né, na agradeço a sua terapia. confiança. É, mas muito obrigada. Eu que agradeço. E fechamos por aqui, que vocês assistam, curtam bastante, né, agreguem informações e coloquem a sua vida para andar, que é um dia de cada vez, e é isso aí. Obrigada por hoje e uma boa tarde para todos.